Indignação. Esta foi a marca da última semana no Brasil. Minoria baderneira à parte, o povo nas ruas deixou absolutamente claro uma explosão de indignações. Protestos diversos mostram claramente que tudo nos falta, a começar por respeito. Os brasileiros nas ruas não querem mais corrupção que nos obriga a pagar altos impostos. Para quê? Para não termos nada em troca. O que mais nos choca é a cara de ponto de interrogação das nossas autoridades e os discursos vazios. O Brasil hoje acordou mais forte. Tão vazios diante de gritos tão claros. Então, modestamente, nós vamos colaborar. O Economia e Negócios vai dedicar uma série de debates sobre os anseios estampados nas passeatas. Claro que o estopim das tarifas de ônibus está sendo apaziguado. Ações pontuais estão sendo tomadas. Ônibus, metrô e trens passam a tarifa de R$ 3,00. Mas é preciso analisar profundamente o arsenal de reivindicações. Menos impostos, menos roubalheira, mais segurança, saúde e educação. E será a educação o tema desta semana. 2 empresários, agora também autores de livros, estão dedicando parte da sua vida a este tema, a educação. O publicitário Celso Loduca e o empresário do Grupo Multi, Carlos Martins. E o meu primeiro convidado é o professor Carlos Martins. Por favor, obrigada por estar aqui mais uma vez comigo e por compartilhar com a gente, Carlos, de tanta história, tanta coisa. Antes de começar o programa, nós mesmos estávamos comentando. O que aconteceu no Brasil? O mundo inteiro está se perguntando isso, né? Mas você vem acompanhando esse país e vem andando por ele há muito tempo. O que você acha que está acontecendo? E vamos ficar no teu foco, o foco é educação. O que não foi feito, o que precisa ser feito? Eu acredito, Fátima, que a educação é o fator número 1 de transformação de um indivíduo, de um país, de uma cultura. E nós, como brasileiros, fizemos alguns avanços, mas os avanços não foram suficientes. E hoje nós temos algumas realidades que nos colocam numa situação muito lastimável. O exemplo maior é o teste internacional conhecido como PISA, em que classifica a qualidade do nível de educação de cada país. E o Brasil está na posição 51 dessa, que é uma instituição séria, internacional, e que nos coloca assim de uma forma bastante lastimável. Se a gente analisa assim, o histórico, né? E eu sou da época do ministro Jarbas Passarinho, você também, mais ou menos, você estava muito criança ainda, mas também passou. Juntos, Fátima, crescemos juntos. Onde a questão do dar educação a todos passou a ser prioridade, então aumentou-se, pulverizou-se e, com a palavra errada, que eu acho, popularizou-se a educação. Então, não é a questão, quando você fala da nossa posição no cenário internacional, não é apenas questão de quantitativa, é qualitativa do ensino? Certamente. E começa pelo aspecto de qualificação da mão de obra do nosso professor, da nossa professora. Lamentavelmente, hoje nós vivemos um Brasil que tem falta de mão de obra qualificada para as salas de aula. Ou seja, ninguém mais quer ser professor. Mas por que ele não quer ser mais professor? Por várias razões. Primeiro, conforme você começou muito bem o programa, pelo desrespeito generalizado que existe perante o educador. Segundo, ele não tem condições de ganhos, condições salariais que justifiquem ele criar uma carreira nessa área. Terceiro, infelizmente nós estamos observando hoje uma inversão de papéis, uma inversão de valores dentro da sala de aula. Antigamente, quando eu e você íamos para a escola, se nós tivéssemos um problema de disciplina dentro da sala de aula, os pais eram chamados e o aluno era disciplinado. Hoje o que está acontecendo, numa situação de indisciplina, possivelmente o professor vai ser mandado embora e o aluno indisciplinado continua fazendo confusão na sala de aula. Certamente, eu tenho um caso muito próximo
E aí é onde, aquele momento que eu me viro para você, telespectador, e falo, não dá, começa tudo quando a gente cria os filhos da gente. Um caso que eu acho que já comentei com você em outras oportunidades, mas não aqui em público, de uma professora da sua área, que era de línguas, professora de inglês, trabalhava em 2 instituições, e em uma delas ela foi mandada embora exatamente porque uma das alunas não vinha regularmente à aula. Foi perguntar por quê. Ah, porque a menina tinha toda sexta-feira que ia acompanhar os pais, seja em festas, então ela tinha que ir ao cabeleireiro, etc, etc. Ou seja, era para ela aceitar essa situação, mas com uma escola. Daí, no caso, é aí então que eu entro em 2 paralelos que eu quero discutir com você. Nesse caso, a escola era particular e, portanto, pressionando o professor para liberar esse aluno, deixa andar. Na pública, então, nem se fale, quer dizer, eu não quero reter o aluno, portanto, deixa passar. Como é que a gente muda isso? Aí vai ser preciso um esforço conjunto, tanto dos órgãos em nível federal, em nível estadual e municipal, aliado à iniciativa privada. Por quê? Se for somente a iniciativa privada, não vai conseguir resolver a questão, somente os órgãos governamentais também, mas vai ser preciso um movimento nacional de conscientização, em primeiro lugar dos governantes e em segundo lugar daqueles que são os diretores dessas instituições de ensino, para nós termos um novo momento da educação no país como uma bandeira nacional. Como é que faz isso? É desse jeito que a gente está vendo? Quer dizer, eu acho que nos últimos 13 anos aqui de programa eu conclamei muito, não tive essa força da internet para botar o povo na rua, mas eu conclamei esta questão de só vamos resolver se a própria população reivindicar. Esse é um caminho, quer dizer, essas manifestações, o tal do povo na rua, é por aí, porque senão as autoridades não se mexem? Eu acredito, Fátima, que nos últimos anos nós tivemos vários momentos na história recente desse país que nos deixaram literalmente alarmados, tanto no nível de corrupção, a história dos mensaleiros, uma série de fatores que foram motivos de vergonha para o nosso povo brasileiro. E eu acho que chegou o momento do povo literalmente sair na rua e dar um basta para essa situação, dizer que nós não queremos mais tolerar esse tipo de atitude e esse tipo, ao mesmo tempo, de apatia perante certos governantes de simplesmente passar a mão na cabeça do povo e dizer que tudo vai bem. Na tua trajetória de vida, você começa lá em Curitiba, começa de uma mãe costureira, um pai caminhoneiro. Essas histórias ou essas trajetórias que eu sei que você relata nas suas conversas e no seu livro, etc., são fáceis de repetir no Brasil? Ou é muito mais difícil esse galgar ou esse chegar lá hoje do que foi para você há 20, 25 anos, 30 atrás? Sabe? Um estudo internacional recente indicou o Brasil como um dos países cujo povo é um povo extremamente empreendedor. Somos, na verdade, uma nação empreendedora. E eu acredito, Fátima, que nós temos 2 níveis de empreendedores. Tem aquele que é o empreendedor por uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de mercado, e temos aquele que é o empreendedor por necessidade. Qual que é a diferença entre um e um outro? O primeiro é o empreendedor qualificado. Ele tem um recurso financeiro, ele tem uma oportunidade de negócio, ele vê uma janela de oportunidade e ele investe dentro daquele setor. Já o segundo é aquele que não conseguiu se encaixar dentro de uma área profissional e ele se vê obrigado a empreender para poder ter o seu ganho. Mas independentemente da categoria ser a primeira ou a segunda, eu acredito que o Brasil sempre tem portas abertas para o empreendedorismo. E a história que eu pessoalmente vivenciei, você acompanha e tem acompanhado desde o início, ela é repetida dezenas, centenas e milhares de vezes nesse país. Nós temos histórias brilhantes em vários setores da economia de pessoas que começaram literalmente do zero e fizeram fortuna num curto espaço de tempo. Ou seja, de novo, é aquela máxima que a gente contesta. Se fala muito do Brasil, seu país, que tem tudo de maravilhoso, que é luz, energia, sol, água, mar, etc. Mas um povinho que não se confia. Não é isso. Este povo prova cada vez mais o quanto ele é capaz e ele pode empreender, é isso? Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu jamais
falo mal do brasileiro, porque se eu estiver falando mal do brasileiro, estou falando mal de mim mesmo. É melhor pegar a malinha e ir embora, né? Nós, naturalmente, temos reclamações de ordem institucional. Por exemplo, nós estamos vendo agora uma passarela de inaugurações de estádios. Então, certamente, se nós queremos ter uma Copa do Mundo, precisamos ter estádios. O que nós não podemos aceitar é gastar uma verba exorbitante, muito acima do previsto na construção desses estádios, e exatamente os aeroportos que vão receber as delegações estrangeiras, o turista estrangeiro, aquele que vai vir aqui para gastar o seu dinheirinho no nosso país, ele nem ter um aeroporto para chegada. O estádio nós vamos usar aí eventualmente, só que o aeroporto nós usamos 365 dias por ano, de manhã, tarde e noite. Eu vou querer abordar um pouquinho mais esse assunto com você, porque, afinal, alguns desses cartazes que estão aí na rua estão exatamente pedindo isso, que a gente tenha escolas tão qualificadas ou com dinheiro tão bem gasto como a gente está hoje colocando para os estádios de futebol. Em vários programas aqui do Economia, a gente fez algumas matérias falando do tal do legado. Eu detesto essa palavra, porque, na verdade, quando você vai espremer, cadê o legado? Seja da Espanha ou seja de tantos outros. A gente tem que ter discernimento naquilo que vai fazer. Então, é isso que a gente vai abordar daqui a pouco, mais com o Carlos Martins e também com o Celso Loduca nos nossos próximos blocos, mostrando para você como administrar bem. Na verdade, não é para você, tá? É para quem toma as decisões, como administrar bem o dinheiro público. E antes do intervalo, eu lembro a você, telespectador, que aqui você pode participar. Manda seu protesto ou sua dúvida para o economia.negocios@r7.com. A gente já volta. De volta com Economia e Negócios. E o que é que a gente quer? A gente quer despertar o milionário que há em você. Esse livro do Carlos Wizard Martins, o Wizard que ele agregou ao nome depois de certo, bateu todos os recordes. Absoluta 2012, absoluta domínio do mercado, absoluto domínio do mercado. E agora você tem um novo para me dar que eu não li ainda. Então, tem uma surpresa para você. É um lançamento de Inácio de Loyola Brandão, Carlos Wizard, Sonhos Não Tem Limites. De primeira mão para você, Fátima. Maravilha. Não vou poder comentar por não ter lido, porém a trajetória não seria jamais tão brilhante quanto meu companheiro de vários anos, Inácio de Loyola Brandão, para fazer a sua trajetória, mas uma trajetória que está vinculada ao nosso tema de hoje, sempre, educação. Vamos lembrar o telespectador que começou com uma escolinha de inglês, começou com alguma coisa. Hoje um grupo com quantas marcas? Grupo Multi? O Grupo Multi Educação é composto por 7 marcas, sendo 3 na área de ensino de idiomas, 3 na área de ensino profissionalizante e uma especificamente para a área de português e de matemática. Nós temos, ao todo, são 3.000 escolas presentes em todos os estados brasileiros, em 10 países. Geramos 45 mil empregos e atendemos cerca de 1 milhão de alunos a cada ano. Ou seja, esta, vamos dizer, numerologia, mas tão significativa, mostra claramente que nós temos que fazer uma união entre ensino público, ou o que cabe ao setor público fornecer dentro das reivindicações que a gente está vendo nessas manifestações, ou reivindicações da minha época, que era a universidade gratuita, ensino gratuito, etc. Quer dizer, algumas coisas cabem ao setor público e outras ao privado. Como é que você subdividiria isso? Eu costumo dizer, Fátima, que nós temos um país continental onde nós temos que ter a capacidade de unir tanto o empenho particular, privado, quanto a questão do setor público. Nós lançamos recentemente um projeto chamado Brasil Bilíngue. Apenas 2% da população brasileira fala inglês fluentemente. Mas nós, particularmente, não vamos conseguir resolver essa questão de forma isolada. Então, através de parcerias com os governos municipais, estaduais e federais, nós temos como atingir um grupo maior sejam alunos, sejam servidores públicos. E aqui
eu gostaria de citar, e não é uma questão nem política nem partidária, mas o exemplo do governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que tomou a iniciativa de levar o ensino bilíngue para todas as crianças da rede pública do estado de Pernambuco. Então, atualmente, nós atendemos cerca de 75 mil crianças, e são crianças da rede pública. E a cada ano são selecionados os melhores alunos e o governo envia essas crianças para o Canadá, para a Austrália, para a Inglaterra, Estados Unidos. Para ter esta questão da fluência. Num programa de qualificação. E o que mais me impressiona é que o resultado não acontece hoje. Você sabe que para aprender uma língua não é do dia para a noite. Então, o governo está fazendo investimento nesse estado de médio para longo prazo. E vamos lembrar, se a gente fala aquela palavra que eu disse que eu detesto, que é legado, isso é legado. A hora que você prepara uma população, uma série de pessoas que vão receber visitantes internacionais para falar um segundo idioma, ou o idioma minimamente necessário para se comunicar com todo mundo, e não as fortunas em estádio. É isso que você também pleiteia. Se eu tivesse que ir com um cartazinho para as ruas, agora na próxima semana, para continuar as passeatas, que cartazinho você iria? Educação, o agente transformador de uma nação. Ó, bateu o slogan? Deu até a rima, né? Slogan perfeito. Carlos, eu conheço e você sabe, não só conheço, admiro, me dou extremamente bem com os seus 2 filhos. Ambos você colocou para estudar fora. Ambos você educou e trouxe para cá. Isso te frustra? Isso te deixa... Você gostaria de ter tido a oportunidade que eles se formassem aqui? E como é que você vê isso na continuidade? Eles com os filhos. Caríssima amiga Fátima, caros telespectadores, eu sou o maior incentivador para os jovens e para os pais de jovens que possam enviar seus filhos para o exterior para ter uma formação acadêmica de nível superior, um estágio, uma pós-graduação, porque eu sei que todo aquele que tem essa experiência no exterior e retorna para o país, ele automaticamente conquista uma posição de liderança no seu setor, independentemente da área. E isso vai abrir janelas de oportunidades na sua carreira que de outra forma não seria possível. Então vale a pena qualquer sacrifício que seja feito por parte do jovem ou pela família do jovem para que ele tenha essa oportunidade de fazer essa formação. Você acha que é uma questão de opções e de escolha? Por exemplo, tipo, se a gente melhorasse várias coisas no ensino local e em algumas categorias ter esse incentivo para os intercâmbios internacionais. Mas não vale para todos os brasileiros, né, cara? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Tanto nós precisamos buscar a melhor educação possível aqui dentro do país, como buscar essa qualificação no exterior, sem uma pensar que vai substituir a outra. Maravilha. E agora eu vou no Sonho Sem Limites. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Você sabe...